visite nosso site www.findoexamedeordem.com. Participe dos nossos grupos no WhatsApp, venha conosco, juntos somos mais fortes. Participe também do nosso grupo no Telegram, siga nosso Instagram, veja a descrição deste vídeo. Isso mesmo, veja a descrição deste vídeo. Estudamos 5 anos para defender os nossos direitos e os direitos de todos. www.bacharestemdireito.com. Agora vamos ao que interessa. OAB, aprovado na primeira fase, pode advogar enquanto não for realizada a segunda fase. Decide juiz. Segunda fase estava prevista para o dia 05 de abril, mas foi adiada em razão da pandemia do coronavírus. O juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, titular da Segunda Vara Federal do Pernambuco, concedeu liminar, autorizando que um bacharel em direito aprovado na primeira fase da OAB atue como advogado, enquanto a segunda fase não for realizada. A prova seria realizada no dia 05 de abril, mas, em virtude da pandemia do coronavírus, a OAB Pernambuco adiou o exame para 31 de maio. Em Pernambuco, o OAB, aprovado na primeira fase, pode advogar enquanto não for realizada a segunda fase. Decide juiz. Segunda fase estava prevista para o dia 05 de abril, mas foi adiada em razão da pandemia do coronavírus. O juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, titular da Segunda Vara Federal do Pernambuco, concedeu liminar autorizando que um bacharel em direito aprovado na primeira fase da OAB atue como advogado enquanto a segunda fase não for realizada. A prova seria realizada no dia 05 de abril, mas, em virtude da pandemia do coronavírus, a OAB Pernambuco adiou o exame para 31 de maio. Leia a íntegra da decisão. O bacharel em direito José Roberto Lima Bezerra ajuizou a ação declaratória do modo de ser de uma relação jurídica, cumulado com a obrigação de fazer, e pediu concessão de liminar para que possa advogar. O autor apresentou, além da comprovação de que foi aprovado na primeira fase do exame, o certificado de conclusão de curso e comprovação de cumprimento de estágio obrigatório. Foi o próprio Bezerra que assinou a petição inicial, advogando em causa própria. O juiz Francisco Alves acolheu os argumentos do autor. Na decisão proferida nesta sexta-feira, abre parênteses 20 dividido por 3 fecha parênteses, o magistrado diz que estamos diante de situação excepcionalíssima, no mundo inteiro, em face da doença causada pelo coronavírus, de forma que perfeitamente justificável o apontado adiamento do concurso da segunda fase do exame de ordem, pela OAB Pernambuco. Porém, em sua visão, a OAB deveria ter baixado ato excepcional com uma espécie de modulação de efeitos, autorizando, excepcionalmente, os candidatos que estão na mesma situação do autor com frequência completa a estágio profissional e aprovação na primeira fase do exame de ordem, de poderem advogar, pelo menos até que se realize a segunda fase o mencionado certame e venha à luz o respectivo resultado. Assim, se aprovados, estes candidatos teriam a carteira definitiva da OAB e, se não, ficariam impedidos de continuar advogando até que venham a ser aprovados na segunda fase do exame. É que, sem poder advogar, o autor ficará impedido de obter ganhos alimentares, uma vez que a OAB Pernambuco não lhe garante esses ganhos, mesmo diante da mencionada excepcionalidade. Tenho, pois, que, para o caso concreto, deve-se considerar suspensa a aplicação do art. 103 do Código de Processo Civil e o art. 8º da Lei nº 8.906 dividido por 1994 Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que concedem, com exclusividade, ao advogado habilitado a capacidade de exercer a advocacia, mas isso apenas para o período da referida excepcionalidade, e não como pretendido pelo autor na petição inicial, qual seja, em qualquer situação, uma vez que em situação de normalidade vem que se privilegiar a legislação vigente, diz o magistrado. Assim, L. concede tutela provisória de urgência de antecipação para determinar que enquanto a OAB Pernambuco não puder realizar a segunda fase do exame de ordem e não vier à luz o respectivo resultado, poderá o autor, que já cumpriu o estágio e foi aprovado na primeira fase do exame de ordem, advogar, como se advogado habilitado fosse, e determina que a seccional de Pernambuco forneça-lhe documento escrito com essa autorização no prazo máximo de 10 dias,
sob pena de pagamento de multa mensal a favor do autor no valor de R$3.000. Queridos amigos, participe você também do nosso movimento www.fim2medaordem.com. Visite nosso site e participe dos nossos grupos do WhatsApp. Visite nosso site www.fim2medaordem.com. Participe das nossas redes sociais www.fim2medaordem.com. Por favor, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal do YouTube e compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Fim2medaordem.com. Até o próximo vídeo. Valeu!